sei fazer prova dissertativa. Como que eu vou passar em medicina se eu não sei? Simbora, vamos falar sobre isso? Para a gente entender esse assunto, para a gente falar um pouco sobre isso, eu tenho que entender o que é uma prova dissertativa, o que é uma boa prova dissertativa e quais são os erros comuns. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu faço o possível para responder você depois, beleza? Boa parte das provas que a VUNESP faz tem questões dissertativas, tá? Raríssimas provas, tem algumas provas aí que a gente conta a dedos, FACISB, ABC, Mackenzie, o que mais? Uniceub. Tem algumas provas de níveis diferentes, né? Níveis 1, 2 e 3, que tem provas apenas objetivas. Mas boa parte das provas da VUNESP tem as duas fases. Tem a prova objetiva e tem a dissertativa. O grande diferencial dos alunos aprovados está onde, Débora? Na prova dissertativa, tá? Então, a sacada aí, se você quer passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano, você precisa mandar muito bem na prova dissertativa. Porque muitos alunos confundem o que é ir bem na prova dissertativa, o que é uma boa questão dissertativa. Por quê? Porque nós fomos treinados a vida inteira a responder de um jeito diferente do que o vestibular quer. Pelo menos diferente do que o vestibular da VUNESP quer. Eu falo isso, né? Porque eu tenho duas filhas hoje que estão no ensino fundamental, e elas já usam esse discurso, né, da resposta completa, que é uma coisa que a gente vive a vida inteira, né, no ensino fundamental, depois no ensino médio, a gente aprende isso. E o vestibular não é assim, é longe é bem diferente disso. Então, vamos lá. O que é uma boa resposta dissertativa? Para a gente definir o que é bom e o que é ruim, para a gente saber o que a gente vai fazer. Uma boa questão dissertativa, uma boa resposta dissertativa, não é uma resposta completa. Porque o que o aluno entende por resposta completa? É aquela resposta que a gente introduz o assunto, aí depois a gente fala um pouco mais sobre o assunto e fala. Não, isso não é uma boa resposta. Para as provas de medicina da VUNESP, uma boa resposta dissertativa é uma resposta objetiva, direta ao ponto e assertiva. É isso que o corretor quer ver. Débora, todas as provas de medicina da VUNESP, eu posso fazer assim? Deve fazer assim. Só que aí a gente precisa pesar algumas coisas importantes, ok? Existem provas dissertativas níveis 1, 2 e 3. Para todos os níveis de prova, você vai ser objetivo e direto. Então, não tem nenhuma prova que você tem que rodar, tem que ir enchendo a resposta. Não, isso não existe dentro das provas de medicina da VUNESP. O cuidado que você tem que ter é que você vai ser objetivo e direto em todas elas. Qual que é a sacada que você precisa ter? Provas níveis 1, agora vamos falar de questões dissertativas níveis 1, níveis 2 e níveis 3, para você entender essa diferença. Como é que eu respondo uma questão dissertativa nível 1, como que eu respondo uma questão nível 2 e como eu respondo uma nível 3. O que é importante a gente entender? Provas níveis 1 tem questões objetivas, direta ao ponto, sem rodeios. Então, normalmente, uma questão dissertativa, a pergunta é muito direta no foco. Então, o que você precisa fazer? Respondê-la de forma direta. Tudo bem? De acordo com as substâncias, qual delas apresenta maior raio atômico? Ponto. Se a A é A, se a B é B, se a C é C. Eu não preciso introduzir a minha resposta, tá? A substância que possui maior raio atômico é a tal. Não preciso, eu posso jogar só alternativo, só ela, só o nome dela. Por quê? Porque quando a gente fala de provas níveis 1, o nosso foco é o tempo. A gente precisa ficar muito ligado no tempo. Então, a sacada de uma prova nível 1, se você vai prestar o vestibular de medicina da VUNESP, quer passar esse ano em uma prova nível 1, o seu relógio tem que estar muito alinhado. E para você não perder tempo com coisas desnecessárias, responda sempre de forma objetiva e direta. Certo? A gente está falando de questões dissertativas aqui. Não significa que você pode pular passos, mas você precisa ser objetivo. Cita. Não me pediu para explicar? Você não explica. Você só responde passo a passo o que foi pedido e ok, fechou. Deu para entender? Prova nível 1 é assim. Geralmente, as provas níveis 1, nós temos 4 questões de química e 4 de biologia, são objetivas. Algumas, nós temos 10 de química e 10 de biologia. Gente, quanto mais questões tem, Débora, é mais difícil? Não, ela é
mais trabalhosa, mas não é mais difícil. Por quê? Se você tem 10 questões, os conteúdos, eles se repetem, né? Porque não tem tantos assuntos para a gente oscilar. Então, geralmente, alguns assuntos se repetem. A sacada da prova nível 1 é você ser objetivo e direto ao ponto. Então, ó, uma boa questão nível 1 não é aquela que a gente vai enchendo. Ah, eu vou colocar tudo que eu sei sobre a matéria. Gente, para o corretor isso é horrível. Pensa que o corretor vai corrigir 6.000 provas, 3.000 provas. Ele não quer ver tudo que você conhece, ele quer a resposta. Então, perguntou, responde. Se pede você citar, você cita. E não faz rodeios. Respostas diretas, objetivas. Se tiver cálculo, né, química, tem a parte de cálculo de soluções, estequiometria, coloque o seu raciocínio lógico, passo a passo do que você fez e ok. Dentro das provas níveis 1, né, cada prova tem o seu critério de correção. O que é importante você entender? Que para cada prova que a gente tem critério de correção, tem critério de correções diferentes. Quanto mais concorrida for essa faculdade, quanto mais candidatos por vaga a gente tem, mais exigente fica esse critério. Mas a boa notícia para quem vai prestar provas níveis 1 é que o critério de correção de provas níveis 1 são muito semelhantes. Então, o que eu preciso mandar bem para eu ir bem numa prova dissertativa nível 1? Eu tenho que ser objetiva, eu tenho que ser clara, tenho que ser assertiva na minha resposta, não posso ficar rodeando, né? Então, poxa, eu não sei, eu vou escrever qualquer coisa aqui. Não faça isso, gente. O corretor é treinado para pegar esse tipo de coisa. E uma coisa, tem cálculo? Coloque a sua linha de raciocínio. Coloque o seu passo a passo. Coloque a sequência que você está resolvendo. Ah, Débora, eu preciso colocar todas as continhas, as regras de 3 que eu fiz? Não. Você só precisa colocar o passo a passo do que você seguiu. Então, eu fiz uma regra de 3, monta a regra de 3, coloca o resultado, monta esse passo a passo. Deu para entender com relação a provas níveis 1? Coloca aqui para mim se deu para entender.